Tem pessoas que se profissionalizam em redes sociais para influenciar outras sobre tendências, autoestimas, formar conceitos. A influenciadora digital Yandara Santos vai falar sobre esse assunto. O mundo está cada vez mais digital. E se havia alguma dúvida de que essa realidade pudesse chegar aos pequenos negócios, os últimos anos provaram que não. Liv é advogada, mas também é amante da moda. Então, ela aproveitou seus dons e habilidades e abriu uma loja virtual. A ideia surgiu ainda na pandemia e hoje a sua empresa se transformou em um grande negócio. Tudo começou de forma inesperada, né? Improvisada mesmo. Comecei a pesquisar fornecedores na internet, comecei a ver qual público que eu iria seguir, qual público que eu iria focar, apesar de que o público eu só defini um pouco depois, porque a gente começa errando. E, bem, ali eu comecei a fazer os pedidos. Comecei a trabalhar na sala do meu apartamento. Comprei um espelho e ali as roupas começaram a chegar e eu comecei a fazer os provadores, fazer as fotos e divulgar. E o negócio deu tão certo que hoje ela comercializa seus produtos em todo o país. O negócio ele vem aumentando, né? Já estamos há 2 anos no mercado. A gente consegue ir além de Teresina, a gente vende muito para o sul do estado. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Elas E-Commerce, no Brasil, houve um crescimento de 67% no número de mulheres que buscaram o empreendedorismo online. E no Piauí não foi diferente. O crescimento foi de 36%. As mulheres hoje, elas são, cerca de 52% são responsáveis pelo processo de sustento da casa. Então, elas precisam se sustentar, precisam sustentar suas famílias, então isso gera receita, elas estão gerando mais emprego. As mulheres, no geral, elas têm um nível de escolaridade melhor do que os homens, o que traz para o processo dos seus negócios mais organização, mais comprometimento. Lembrando que essas mulheres elas têm jornadas duplas, então geralmente elas cuidam dos seus negócios, cuidam dos filhos, da casa, e elas têm que ter uma organização melhor e um planejamento melhor para que as coisas funcionem. Ter um sucesso no mundo com tanta concorrência nem sempre é fácil. Então, para quem deseja apostar neste mercado, precisa estar atento a algumas dicas. Investir em capacitação, planejar, conhecer o mercado, conhecer os seus clientes, fornecedores, concorrentes, estudar bem o segmento no qual você quer atuar, se inspirar nos bons exemplos, porque existem bons exemplos hoje, mulheres empreendedoras estão em destaque, né? Olhar ao redor e entender qual é a necessidade do meu mercado hoje, o que é que eu posso trazer de inovador, está sempre inovando, e lembrando que inovação não tem a ver só com tecnologia, mas em trazer algo de novo e de interessante que venha resolver algum problema, né, dentro do mercado e que se destaque nesse processo. Yandara, você é influenciadora digital, é graduanda em engenharia mecânica. Fala aí para o público quem é você. Atualmente eu estou finalizando o curso de engenharia mecânica. Trabalhar numa multinacional era meu sonho e eu consegui, assim, como meta da área profissional, da engenharia. E também trabalho como influenciadora digital. O trabalho como influenciadora digital surgiu lá em 2016. Trabalhar com minha imagem já era uma vontade que eu tinha. Desde a infância eu tinha vontade de ser modelo, só que eu não tinha altura. Então, eu busquei agências e afins, só que onde eu me achei foi justamente trabalhando sozinha, né, vendendo minha própria imagem. E aí já entra uma questão de empreendedorismo, que eu sou fã. Nossa, a área que eu me encontro totalmente é no empreendedorismo. Então, geralmente eu gosto de levar todas as sabedorias que eu tenho em relação ao empreendedorismo para qualquer uma das áreas, que é a influência digital e também da engenharia. E comecei a trabalhar com minha imagem. Naquela época, eu comecei me inspirando em influenciadoras que davam ênfase para moda, estilo e afins. Então, eu comecei a mostrar, né, o que eu vestia no dia a dia. Naquela época, não era nada patrocinado, eu comprava minhas roupas, eu montava meus looks e mostrava. E começava a trabalhar minha linguagem, né, minha comunicação, que é
fazendo, hoje em dia eu conheço como call to action, né, que é a chamada para a ação, que naquela época eu já usava porque eu via que dava certo e fazia assim, montava as legendas, fazia o pessoal engajar. E uma necessidade que eu senti no momento foi de que eu não acompanhava nenhuma influenciadora negra aqui na minha região. As que eu acompanhava eram de Rio de Janeiro, de São Paulo, e que geralmente falavam mais sobre beleza, cabelo e afins. Mas era uma realidade distante, uma realidade que eu não vivia e eu não acompanhava isso aqui. Então eu senti essa vontade de começar a falar de beleza, né? Beleza negra, autoestima, e incluir isso e virar o conteúdo de lifestyle, que é rotina. Eu costumo dizer que de tudo que eu faço, o que me demanda mais esforço, de fato, é a universidade, não tem como. 90% do meu tempo dedicado a estudar as aulas e afins, tudo que a universidade me demandar. Mas, basicamente, eu costumo montar um cronograma mensal / semanal, né, do que eu posso fazer, do tempo que eu tenho disponível para fazer aquelas coisas e aí me programar para fazer elas. Inclusive, quando algo quebra essa rotina, é um dos meus motivos assim, mais de estresse. Aqueles picos de estresse são justamente quando eu estou com tudo programado e aqueles pontos, né, que eu determinei se quebram. E aí eu tenho que atropelar as coisas e isso me deixa assim atordoada. Mas, enfim. Então, geralmente eu organizo dessa forma. Primeiramente, prioridade, universidade. Segunda prioridade, o trabalho. E a terceira é a carreira de influenciadora. Mas, assim, eu estabeleço essa ordem de prioridade para poder lidar, né? Porque o trabalho de influência, ele é flexível em relação às outras. A universidade é menos inflexível. O trabalho, ele é mais ou menos flexível. Eu tenho que cumprir aquela carga horária, mas conversando com os gestores a gente consegue alinhar. Já o trabalho de influenciadora digital, ele é totalmente flexível. Então, conversando com os parceiros, os contratos, a gente consegue determinar horários específicos. Então, é mais ou menos assim que eu organizo o meu tempo. Que mensagens de autoestima e de beleza você passa para as jovens negras? Em relação à minha mensagem sobre o que eu produzo em rede social, é a seguinte, como eu falei, trabalhava com a parte de estilo, de beleza, mas acontece que ano passado, inclusive, eu fiz, né, uma mudança na minha forma de transmitir o meu conteúdo e na minha imagem. Hoje em dia eu me enxergo como uma mulher, né? Na época que eu entrei, eu era uma garota, uma jovem, adolescente, e tinha uma outra linguagem. Hoje em dia eu me enxergo como uma mulher e que tem objetivos no sentido de empreendedorismo. Então, a mensagem que eu quero passar, ela deve ser melhor posicionada. A gente sabe que a nossa sociedade ela é afetada pelo racismo estrutural e racismo estrutural e institucional que fizeram nós, mulheres negras, acreditarmos por muito tempo que não somos belas, né? Que o belo é quem tem o nariz fino, quem tem traços finos, quem tem aquela beleza, aquele modelo de beleza padrão europeu. O que não é o caso de nós, mulheres negras, que temos traços africanos, né? Nariz largo, o rosto em algumas regiões mais arredondados. Então, a gente tem traços mais diferenciados e que também são bonitos. Então, esse é o meu intuito, né? Fortalecer essa autoestima, mas também fortalecer a autonomia das mulheres. Inclusive, eu tenho um projeto para esse ano que é justamente fazer essa comunicação para mulheres em relação à autonomia. A gente precisa se desvencilhar do que é a sociedade machista e da repressão que faz com nós mulheres, até mesmo em acreditar que podemos mais, sabe? Por exemplo, em relação ao empreendedorismo, a mulher que pensa grande, que pensa alto, é denominada como egoísta, né? Tem características assim, tipo, nunca é bom. As mulheres que tentam, né, ter o poder e a autonomia que querem, porque sonham grande, são mulheres que são taxadas de, quer se comportar como homem, mas não é isso, né? A gente merece ter nossa autonomia, o poder de decisão.
tudo, a gente merece ter o controle da nossa vida. A gente abre mão de muitas coisas pela família, pelo que a família acha. Às vezes tem filhos, pelo filho, mas a gente sempre se coloca como mulher em último lugar. E eu acredito que isso a gente tem muito a melhorar. Pensando que a gente pode mais, a gente se desafia até mais na área do empreendedorismo ali, em reforçar, em ter nossa própria autonomia financeira. Diga aí quais os principais passos que as jovens devem seguir para se tornar influenciadoras digitais. Para todas que me perguntam sobre como se tornar influenciadora digital, eu digo que o primeiro passo é começar. A gente não começa de forma madura, né? A gente começa com a vontade e um sonho. E se a gente vai deixando para, eu quero estudar um pouquinho, eu quero ter esse equipamento aqui, porque esse equipamento vai me permitir transmitir melhores imagens, enfim. Sempre você vai colocando empecilhos e você vai atrasando essa jornada. Então, para mim, como dica, o primeiro passo é começar. A gente começa com vergonha, falando errado, sendo redundante, não produzindo o melhor conteúdo ou imagem, mas a gente vai treinando. E é com treino, né, que a gente consegue ser melhor. Porque a gente vai também se autocriticando positivamente, no sentido de, hoje eu fiz esse story, mas eu acho que amanhã eu posso fazer assim. E assim vai ser melhor. Então você vai se testando, vai se melhorando e vai passando a se comunicar melhor. Então, meu primeiro conselho é: comece. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que está nos assistindo. Envie mensagens para o nosso WhatsApp, DDD 86999912620. Até o próximo, Sob Outro Olhar. Baby, não quero mais a morte. Se me tornei poeta, foi por pura sorte. Sim, baby, e antes que eu esqueça, não desapareça. Vamos salvar a alma. Eu também estranho a calma que se apossou de mim. Um verso em teu louvor, começo, meu e fim. Baby, não quero mais a morte. Se me tornei poeta, foi por pura sorte. Baby, não quero mais a morte. Se me tornei poeta, foi por pura sorte.